Pessoal, então vamos dar início ao treinamento sobre condução segura. Nós vamos abordar sobre direção defensiva, sinalização das vias, limites de velocidade. Então, o que é, direção defensiva? Conhecer os princípios básicos de direção defensiva é muito importante para todos que são habilitados. Os comportamentos preventivos e corretivos são necessários para se evitar acidentes e salvar vidas no trânsito. Existem dois tipos de direção defensiva: a preventiva e a corretiva. Na preventiva, o motorista antecipa os riscos. O motorista dirige com atenção, avaliando suas condições físicas e mentais, assim como a rota pela qual está trafegando. A direção corretiva, por sua vez, é aquela exigida quando o condutor precisa agir de imediato para corrigir uma situação de perigo que não pôde ser antecipada. São ocasiões em que o condutor realiza ações de reparo em situações não previstas por ele. O comportamento correto dos motoristas em direção é fundamental para a segurança, sendo necessário estar focado no trânsito, evitar qualquer aspecto de uma condução agressiva, nunca utilizar o celular ao volante, nunca consumir álcool, drogas ou dirigir com sono. Sinalização das vias. Quais são os direitos na condução de veículos? Usufruir de vias seguras, ser educado por campanhas sólidas sobre a legislação de trânsito e direção defensiva, requerer e obter toda a ajuda necessária dos órgãos de trânsito e dos agentes fiscalizadores que, antes de punir, deverão orientar, ser bem atendido nas repartições públicas que administram o trânsito no Brasil, receber assistência médica gratuita em caso de acidente de trânsito. Quais são os deveres do motorista? Deverá dirigir com prudência e atenção, com o objetivo de evitar eventuais acidentes, conservando em todo momento o domínio efetivo do veículo, levando em conta os riscos próprios da circulação e de demais circunstâncias do trânsito. Respeitar a sinalização é responsabilidade, É responsável por manter a organização do trânsito, podendo ser controlada em diferentes formas. Nós temos a sinalização vertical, que são as placas que podem estar presentes ao lado da via ou sobre ela. São exemplos a placa de pare, proibido virar à direita, animais na pista. Sinalização horizontal são as marcações feitas nas vias, geralmente em amarelo ou branco, com avisos como pare, reduza a velocidade, proibido ou permitir ultrapassar. Sinalização auxiliar é usada para chamar a atenção para situações que possam oferecer risco ou aumentar a visibilidade. Os dispositivos que costumam ser usados são cones, prismas, taxas, entre outros, como os olhos de gato. Condução segura. A direção segura é o conjunto de procedimentos preventivos no trânsito, que primam pela cautela e civilidade. O condutor consciente dirige sempre com o objetivo fundamental de prevenir acidentes, independente dos fatores externos e das condições adversas que possam estar presentes. O trânsito é feito pelas pessoas. Acidente não ocorre por acaso, por obra do destino ou por azar. Na maioria das vezes, a imperícia, a negligência e a imprudência do motorista atuam como desencadeadores dos fatos que venham a ocorrer com ele. Além disso, para as empresas responsáveis por esses profissionais, existem consequências, como prejuízos financeiros por perda de renda e afastamento do trabalho, constrangimentos legais por inquéritos policiais e processos judiciais que podem exigir o pagamento de indenizações e até mesmo prisão dos responsáveis e que, consequentemente, influenciam negativamente em sua reputação. Existem ainda as implicações menores, como multas e o acúmulo de pontos na CNH, o que pode trazer consequências mais desgastantes, como a suspensão do direito de dirigir, um problema ainda maior para quem depende da habilitação para trabalhar. Quais são os tipos de sinalização segundo o artigo 87 do Código de Trânsito Brasileiro? São 6 categorias. Então, nós temos os sinais verticais, sinais horizontais, dispositivos de sinalização auxiliar, luminosos, sonoros, sinais do agente e do condutor. Aqui eu coloquei alguns exemplos, de sinalização. As verticais, nós temos aí as placas regulamentadoras e as de advertência.
Sinais horizontais, né, que são as marcações da via. Nós temos faixa de pedestre, linhas seccionadas, linhas contínuas, dispositivos de sinalização auxiliar. Nós temos aí os cones, os olhos de gato, né, que são mais comuns. Luminosos, semáforos sonoros. Nós temos, né, aquele dispositivo que a gente aperta o botão e ele nos avisa se pode ou não atravessar a via. Hoje em dia também é uma questão de acessibilidade. Nós temos também os sinais do agente do condutor, né? Um silvio breve, dois silvios breves, um silvio longo, né? Colocar os braços para fora, pedir para reduzir a marcha. A importância dos limites de velocidade. Os limites de velocidade são determinados para garantir que os motoristas mantenham um nível seguro de controle sobre os veículos. Os limites de velocidade são determinados por uma série de órgãos, como o Legislativo e o DETRAN, que estudam determinada área e entendem qual é a velocidade mais segura para ela. Quando os limites de velocidade são ultrapassados, as chances de acidentes graves aumentam significativamente. Então, nós temos aí o tempo de reação, que é o tempo que o cérebro demora, né, para reagir diante de um novo estímulo. Então, a 80 km por hora, numa pista seca, o carro percorre 22 metros neste tempo, antes de o motorista pisar no freio. Então, se você está acima da velocidade permitida da via e não respeitando, né, não respeita o limite de velocidade daquela via, você não vai ter um tempo de frenagem e não vai conseguir parar o seu veículo. E isso vai ocasionar um acidente. Então, você pode ter uma multa, né? Você pode ter perda parcial, perda material, perda incapacitante, pode ter um acidente envolvendo terceiros, com vítimas fatais, né? Então, é um fato de consequências devido a uma imprudência, uma irresponsabilidade, né, de quem está conduzindo o veículo. Frenagem controlada. Abusar da velocidade é precisar de mais tempo e espaço para frenagens. Ainda 80 km por hora, depois de acionado o freio, são mais 30 metros até o carro parar. Então, se você não tem, né, um espaço ali para uma frenagem, você também vai acarretar um acidente. 90% de chance de ocorrer um acidente, né, uma vez que você está acima do limite da via. Evitar acidentes. Circular dentro da velocidade permitida na via ajuda a evitar acidentes justamente pelo controle das reações do motorista diante de obstáculos ou riscos. Então, se você, né, obedece às regras, às leis de trânsito, né, assim como tudo na vida, as regras são feitas para serem cumpridas. Então, se você obedece o limite de velocidade, né, ainda existe o risco de acidente, mas você está tentando mitigar aquilo, né, postergar aquilo para não acontecer, né, uma vez que você faz o que é certo. Multas. Abusar do acelerador dói no bolso. Pode custar entre R$ 130,16 até R$ 880,41, dependendo da porcentagem da velocidade excedida. Então, né, além da multa, pode vir pontuação na CNH, dependendo aí. Você pode até perder a sua permissão para dirigir, né? Então, são coisas que a gente tem que ponderar para ver se vale a pena, né? Às vezes ali no momento você acha que não vai dar em nada e pode dar, e muito, né? Até mesmo levando você a perder sua vida, né? Lugar certo. As ruas da cidade não são lugar para corridas de carro. Há competições especialmente organizadas para os amantes da velocidade. Então, tudo tem a hora e o momento certo, né? E principalmente se a gente está a serviço da empresa, a gente tem que lembrar que o carro ali leva o nome da empresa, né? Você está a serviço da empresa, você está utilizando o veículo que é da empresa. Então, tem que ter responsabilidade, né? Não é só por você, por tudo que está por trás, né? A empresa tem um nome a zelar, né? Tem uma reputação a zelar. Então, uma vez que você está, né, utilizando o nome da empresa, fica muito feio, porque parece descuido, parece que a empresa não está, né, prestando atenção nos atos dos seus condutores, seus colaboradores em geral, né? Então, a gente tem que ter essa consciência que não é só por nós,
por nós, né? A gente tem que pensar em um todo, envolve tudo. Então, respeite os limites de velocidade no trânsito. Um acidente pode mudar toda uma vida. Respeite as leis de trânsito. Então, não excedam os limites de velocidade, obedeçam a sinalização das vias, né? Viu que tem algum problema na via, manda para o seu supervisor imediato, para o seu superior imediato, né? Para a segurança do trabalho. Então, sinalizem o problema que está ocorrendo, porque a empresa ela monitora através da telemetria a velocidade que vocês estão, né? Então, é muito importante também vocês terem essa consciência, não só porque pelo fato da empresa estar monitorando, mas também é uma questão de segurança da vida de vocês, né? Então, se vocês têm atitudes seguras, vocês vão voltar para casa todos os dias, né? Vão no outro dia poder trabalhar novamente. Então, é agir com prudência para que tudo siga bem. E obrigada pela participação de vocês.